Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa, pertinho de você. Hoje a presença é a do conselheiro e consultor na área de tecnologia, Renzo Colnago, com quem nós conversamos agora. Ô Renzo, muitas voltas à Terra deu desde que você esteve aqui a última vez. E desde que você esteve a última vez, o que a tecnologia deu de salto não foi pouca coisa. Não tinha GPT, não tinha uma série de coisas. Então vamos dar uma rebobinada aí, porque o que você está fazendo, Renzo? Boa, primeiro agradecer o convite, né, Eustáquio? Boa. Que é sempre um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, você gera conteúdo para nós aqui muito bom. A prosa é sempre boa e a gente sempre aprende um pouquinho, né? Bom, eu tenho atuado bastante, continuo na área de tecnologia, né? Um pezinho também na área imobiliária, porque acho que é uma área que no Brasil ela sempre se mostra vencedora nos prazos alongados, né? E busquei uma formação recente na área muito mais conectada com a questão de você prestar ali o suporte como conselheiro para empresas, longe de mim querer me colocar aqui como um conselheiro experience, né, nesse universo, experiente, né, mas tenho atuado na área de tecnologia, assessorando os conselhos nas suas decisões que envolvem essa área, que é uma área estratégica nas companhias, né? Quanto mais o mundo fica digital, mais a tecnologia está em questão e as decisões não são simples, né? Fator crítico, né? Fator crítico são decisões, de certa forma, complexas e onerosas. E, por vezes, a gente vê situações onde há, talvez, decisões ali que não estão plenamente compreendidas para serem tomadas e que implicam ali no posicionamento estratégico da companhia, que envolvem decisões eminentemente técnicas em alguns momentos, mas que têm impacto direto em negócio, né? Então, meu papel é muito fazer essa ligação entre negócio e tecnologia, assessorando decisões estratégicas e conectando com seus executores ali mais na área técnica e também de gestão, né? Mas então você é o cara do ticket alto, o perfil do seu cliente é normalmente média a grande corporação. A gente justamente desenvolveu uma abordagem para criar essa cultura nas médias, né? A gente, quando fala de conselho de administração, geralmente a gente lembra de grandes corporações. Exato. Até porque a legislação obriga que as SAs... Assim, os conselhos ficam mais conhecidos por causa das SAs de capital aberto, né? Esses conselhos de administração, e eu tenho atuado muito em conselhos consultivos, empresas familiares, de certa forma, que tem ali uma diretriz de dono mais bem definida, né? E é um trabalho um sapatinho ali bem na humildade, longe de mim querer escalar esse serviço, é mais um trabalho de relacionamento, é um relacionamento muito de confiança, né? Ô, Renzo, nós temos uma praga na cultura política brasileira, duas pragas, na verdade, que eu não canso de reverberar, né? A primeira é que dinheiro público é de ninguém. Então, se sendo público, não há preocupação com relação à qualidade do gasto que você faz com dinheiro público. E a segunda é aquela questão de tudo começou comigo. Você é o gestor, aí eu te sucedo para tudo que vai fazer do meu jeito agora. Então, perde tudo que se investiu antes, tempo, tudo mais. Todos os recursos que foram alocados se perdem no altar da vaidade. Você esteve no governo e você gerou alguns produtos, criou alguns produtos do ponto de vista de soluções racionais de gestão. Algum sobreviveu à sua saída e ao governo sim. que acabou? Sim. O que ficou daquilo? Olha, Eustáquio, acaba tendo um pouco de reverberação quando a gente vivencia esse tipo de evento na política, né? No nosso caso da tecnologia, pelo contrário, assim, eu tive a grata, não foi nem surpresa, né? Assim, a grata constatação de que os produtos seguiram, né? Prevaleceu a racionalidade, você diria. Sim. E assim, tem um viés técnico muito forte quando você desenvolve um produto de tecnologia, né? Sim. E são produtos mais de longo prazo, às vezes quando você fala de infraestrutura de tecnologia, né? Mas o órgão que eu tive presente é um órgão muito organizado, né? O governo, os governos do Estado aqui no Espírito Santo, as lideranças sempre seguem um princípio aí de manter a boa gestão, né? A gente vê que o Espírito Santo se destaca no Brasil. E, assim, boa parte daquilo que a gente plantou lá atrás, a gente fez muita obra enterrada, que a gente chama, né? Obra de... Geralmente ninguém vê a obra do esgoto, né? A obra do saneamento básico. Depois você vê só quando a praia está limpa.
mas a gente fez algumas, na minha gestão tive a oportunidade de colocar de pé algumas tecnologias que foram nessa linha de estruturantes, né? Login único do governo, o barramento de processos, que depois se tornou uma ferramenta de processo eletrônico, que eu acho que hoje é conhecido como eDocs, né? Mas o Espírito Santo ele tá muito bem, assim, a nível de tecnologia, tanto público quanto privado. A gente tem muitos cases bacanas no setor privado e no setor público, e essa máxima aí eu posso dizer que não aconteceu aqui no nosso estado. Não, mas em termos de produto, efetivamente, que claro, sobreviveram, resistiram à vaidade por causa da funcionalidade, por causa da efetividade. Não tive, né? Eu não entraria nesse mérito não de vaidade, nem nada disso. Não, mas eu digo assim, o que de produto? Você fez o eDocs? Não, né, assim, nomes, né, assim, acho que quando a gente estrutura um programa de governo digital, a gente sempre busca ali, a primeira estruturação é do que a gente chama de login único, né, que é a autenticação do cidadão, ou a autenticação do usuário, e a gente, nessa linha, a gente criou o primeiro login do Estado, que foi nomeado na época como Acesso Cidadão, que segue até hoje. E depois era um programa de governo digital, já fazem quase 10 anos, né, assim, e tem muita coisa que seguiu, né, a gente transitou o que era o sistema de protocolo para um sistema de processo, e o desafio é muito mais do que tecnologia, era um desafio de cultura mesmo, né? A gente conseguiu, assim, a gente teve uma aprovação com relação à regulamentação do uso do meio eletrônico para tramitação eletrônica de documentos, né, isso foi uma coisa que envolveu a Procuradoria-Geral do Estado, a própria Prodeste, a Secretaria de Gestão, né? É sempre um trabalho de muitas mãos. Por isso que eu acho que assim, os trabalhos se complementam na tecnologia, né? Assim, ninguém faz nada sozinho, né, Gustavo? Tem que fazer ninguém time, né? E nos dias de hoje a gente cada vez mais vê aí com o mundo maluco que a gente vive hoje, que quem não coordena com os outros e quem não sabe lidar com um problema complexo, dificilmente se destaca profissionalmente, né? Tem sido muito recorrente a referência à Matrix, sabe? Você acha que essa tsunami tecnológica que está colocando essa questão de você ter uma realidade virtual, uma realidade que, na verdade, não é a realidade, digamos assim. Como é que você está vendo isso? Eu sou defensor de que vinho e batata nunca vão sair de moda. Você não vai comer a batata com bit-byte, né? Então, assim, acho que o mundo físico e o mundo material eles vão ser cada vez mais valorizados, né? Assim, o momento de desconexão, acho que ele vai ser aquele momento que... Momento ilha. Porque assim, a tecnologia vai estar em tudo, já está em tudo, né? Então, quando você se desconecta e você... O raro, o escasso fica valioso. Perfeito, são ciclos, né? Quando você tem... Na pandemia, a gente teve escassez de pessoas, né? Todas as pessoas estavam reclusas. Isso. Então, logo após a pandemia, a gente entende que teve um boom dos eventos, porque são ciclos, né? Acho que a mesma coisa está acontecendo com tecnologia, né? A gente vê um movimento aí de grounding, desconexão para conexão e as pessoas já colocando o tempo como um novo luxo, né? Então, acho que a tecnologia nos traz essa provocação. Então, como é que você vê, então, o tempo como novo luxo ressalta muito o conceito também emergente da economia da atenção. Você tem 3 segundos para captar a sua atenção, 5 segundos para te vender o peixe. Exatamente. Você tem que ser astuto, né? Você tem que pegar e... E por isso os caras estão fazendo esses rios, essas histórias de impacto, para tentar segurar enquanto vende peixe. Assim, eu vi uma entrevista do Taz com o Marco Luque, que eu achei sensacional, né? O Taz fez uma pergunta para o Marco Luque, assim, vem cá, você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial? Aí o Marco Luque, eu não. Mas por quê? Aí o Marco Luque foi na linha a inteligência artificial é lógica. Sim. Eu nem sempre, né? Assim, o ser humano, ele tem o jeito dele de ser humano. O computador, a tecnologia digital e tudo isso, eu acho que a gente ainda está vendo como assunto porque a gente viveu essa transição de mundo, né? Assim, nós viemos da era onde existia o analógico. Né? As gerações mais novas que já nascem sabendo que tudo é digital, talvez elas não olhem para o digital com tanta... já nasce natural, né? O digital para elas é natural. Os nativos Mas digitais, você acha que, por exemplo, a questão da aprendizagem de máquina potencializa o risco da inteligência se tornar autônoma, a inteligência artificial se tornar autônoma? Olha, eu acho que... Primeiro que eu acho que é importante conceituar o que é inteligência autônoma, né? Ela se gerar, ela se reproduzir, ela se recriar. Mas assim, à medida que tudo que tem na inteligência artificial é uma leitura ou um aprendizado de máquina do que foi produzido por humanos... Parte de um conhecimento humano? Parte de um conhecimento humano que foi lido, processado, eu diria que o computador aprender sozinho seria mais análise combinatória, né? Ele pega tudo que ele já aprendeu do humano e inventa alguma coisa que ele talvez não saiba se aquilo é algo relevante, né? Mas eu
prefiro acreditar que a inteligência artificial, porque assim, a gente tem inteligência artificial e inteligência artificial generativa, né? Uhum. Existe o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, existe a generativa, que aprendeu em cima de muitas coisas que já estão disponíveis na sociedade. Eu prefiro entender que isso é uma grande ferramenta de inferência estatística e lógica sugestiva, né? Melhor do que a gente pensar como inteligência artificial. E como é que você vê assim, a gestão desses dois elementos que são meio que ou opostos ou antagônicos, que é informação abundante e atenção escassa? A gente tem que resgatar lá o cara que inventou esse termo, né, de economia da atenção, né? Ele traz a lógica que é quando a informação fica abundante e, vamos dizer assim, nivelada para todo mundo. Se todo mundo tem acesso a tudo, vai ser um desafio você encontrar um espaço para buscar a atenção dessa pessoa, né? A lógica reside em torno disso. E eu acho que cada vez mais a autenticidade humana vai ser o gatilho para você conseguir a atenção das pessoas. Tanto que o Fórum Econômico Mundial, quando estuda aí o futuro do trabalho, né, e fala das habilidades, ele fala muito sobre a questão da criatividade, né? O ser humano tem a habilidade de criar coisas únicas e a capacidade de pensar e criar, o lado artístico da coisa é uma habilidade que eu acho que dificilmente a máquina vai substituir. Você como um cara de ponta nessa área aqui, pelo menos aqui como referência nossa no Espírito Santo, você não acredita na substituição do raciocínio humano pela máquina, então? Do raciocínio não, da criatividade. A criatividade... O raciocínio é claro que sim, eu acho que substituição não. Pode ser que eles atuem de forma cooperativa, inclusive você tem um conceito, sei lá, de neocriatividade baseado na inteligência artificial. Mas o ser humano ele tem essa habilidade de pensar e criar coisas realmente autênticas, né? Se você parar para pensar, quando você chega no prompt do ChatGPT, você não pede para ele inventar um novo... se você pedir para o ChatGPT inventar um novo Salvador Dalí, ele vai se inspirar no Salvador Dalí. Ele vai criar uma coisa nova, mas que já é baseada em algum conhecimento que um ser humano ensinou à máquina, né? Então, é uma inferência estatística que pode ter, talvez, uma probabilidade de ser algo realmente único que nenhum humano criou ainda, mas talvez o computador não esteja raciocinando que ele efetivamente fez algo único. Ele simplesmente criou uma coisa que não estava vista ainda, mas ele não consegue ter a cognição humana, né? Mas esse papo está muito cabeça. Tá muito. Vamos descer para o território que interessa às vezes o telespectador, o empreendedor, do ponto de vista de todo esse conhecimento aplicado à dinâmica e à rotina das organizações, das empresas. Como é que você vê isso? Eu acho que a inteligência artificial, a generativa, ela chegou aí trazendo mais possibilidades de automação de processos, racionalização, economia. A gente vai ver isso muito chegando rápido pelos departamentos de vendas, marketing e a parte tecnológica também de desenvolvimento de software, né? Cada vez mais você vai ver agentes, que eles chamam agentes de atendimento, né? Automação de robozinho de atendimento. Isso aí estava uma coisa muito... ficou acessível, né? Eu acho que 2023 foi o ano da chegada, 2024 foi o ano da experimentação, 2025 está sendo o ano da execução. Porque as pessoas receberam essa informação da IA generativa, né? Que eu acho que foi muito 2023, ali para o final. 2024 foi o ano da experimentação, né? 2025 está sendo o ano da projetização e da execução. Então a gente está vendo mais projetos nas empresas nessa linha de estruturar realmente operações que dependem e usam a inteligência artificial generativa para acelerar ou um processo, ou uma comunicação, ou gerar alguma coisa algum artefato mais rápido, né? A presença hoje é do conselheiro da área de tecnologia, Renzo Colnago. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do conselheiro de tecnologia, Renzo Colnago. Renzo, nós estávamos falando a respeito de automação de processos, você explicou, mas me diga uma coisa, na verdade é muito reducionismo entender a automação de processos como bot em toda etapa, não? Da cadeia? Olha, o que a gente pode trazer de informação assim, para contextualizar, né? O presidente da Microsoft, o Satya Nadella, ele falou em dezembro de 2024, agora, ano passado,
que seria o fim do SaaS. Na verdade, a fala dele não é bem essa, né? SaaS, para quem está ouvindo a gente aí, é software como serviço, né? Software as a service é aquele. Eu traduzo como assinatura. É o tipo de software que você utiliza por assinatura, né? Mas basicamente ele é um software como serviço. Você não precisa comprar um software e instalar na sua máquina como fazíamos antigamente. Né? Então, basicamente, você acessa um destino na web e você utiliza um software ali como serviço. E o que reside a fala do Satya? Né? É que na verdade, a fala dele segue qual linha? À medida que a gente traz assistentes de inteligência artificial para lidar com os dados que estão na companhia, você não precisa mais necessariamente acessar os sistemas da companhia como serviço para acessar a informação. Então, trocando aqui em miúdos para quem está nos ouvindo, é basicamente o seguinte: se eu quiser saber quanto que a minha empresa faturou em janeiro, eu tenho que entrar em um sistema, provavelmente o RP da empresa, entrar lá em receitas, mês, janeiro, soma tudo, vai ter um valor ali, ou então você acessa o BI da sua companhia também, vai ter lá aquele dado lá. Só que quando você traz a integração desses dados por meio de assistentes de inteligência artificial, você pode trazer essa informação para um chat, né, que a gente chama de chatbot. E eu posso integrar esse robô à minha base de dados, no caso o RP ou a base de dados do BI, e esse robô ele tem a capacidade de conversar com esses dados. Então eu posso chegar para o robô no WhatsApp e perguntar: assistente, quanto que eu faturei em janeiro? E o robô vai te trazer essa informação, por exemplo, no WhatsApp, pode ser um robô de WhatsApp, né? É como se você tivesse todos os dados da sua companhia dentro do seu WhatsApp. Então, esses assistentes, de certa forma, eles vão tornar o uso das interfaces tradicionais menos significante. Então, nessa linha, eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses assistentes chegando no nosso dia a dia, e é o que a gente tem visto aí nas companhias, exatamente. Agora, uma questão de ordem bem prática. Antigamente se falava: não temos computador porque qualquer coisa... essa é a imagem analógica. Eu não tenho um computador porque qualquer coisa a gente desliga a tomada. Não, claro que essa é a imagem do passado, mas olha bem, isso tudo nas nuvens também não gera uma sensação de vulnerabilidade, não? Assim, o bate-papo com o Eustáquio é bom porque a gente sempre tem umas perguntas bem provocativas que nos colocam em saias justas para pensar e dar uma resposta que seja tecnicamente boa e contemple a sua provocação. Bom, se acabar a energia do mundo, a gente perde todas as informações, né? Acho que no fim só assim, então é melhor ficar no papel. Não, acho que a gente pode discutir, por exemplo, sobre como é que foi a criação do Fort Knox, né? O dólar virou moeda forte porque existia paridade ouro-dólar lá atrás. Exatamente, já quebrou a paridade. Eu já participei de reuniões, de discussões Fort Knox tinha barra de ouro e você pegava e trocava o equivalente do papel. Exatamente. Do peso dele em ouro, cara. Aí a pergunta o que é mais seguro? Ter os álbuns de fotografia impressos ou eles salvos na nuvem? Não vou aqui provocar pânico nem nada. Mas e se acabar a energia do mundo? Você perde suas fotos? Bom, essa é uma discussão que está posta aí, né? Mas também é aquela coisa: se você tiver a foto impressa, ela vai desgastar e pode pegar fogo. Né? Então não tem cenário perfeito, né? Mas eu volto a dizer que comer batata e beber vinho nunca vai sair de moda, Eustáquio. Vamos falar de alguns fundamentos que se coloca hoje, como nas relações, tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, que é essa questão dos conexões e ecossistema. E você também trabalha um pouco focado nisso, né, nessa percepção desses elementos, né? A gente tem um produto que é uma ferramenta para gestão de associações, que é o Groupify, que em algum momento a gente tateou ali o mundo das comunidades, né, comunidades digitais. Existe um especialista global chamado... Ainda é uma cultura recente, né? A digitização, ou qual o melhor termo que a gente for utilizar para falar sobre a experiência digital das comunidades, é uma coisa muito nova. Mas comunidades são coisas antigas. Igual rede social. Exatamente. Uma rede social, uma comunidade é uma rede social, né? Que você se conecta com pessoas por causa de interesses comuns, né? Isso. Lá dos homens que faziam fogo, provavelmente eles tinham uma panelinha deles, dos caras que conseguiam fazer fogo, enfim. Mas o que a gente tem visto? Assim, a tecnologia em plataforma, ela está permitindo algumas transformações aí que talvez a gente vai ver esse ano materializado no TikTok Shop, por exemplo, né? Que seria o conceito prático de e-commerce social, né? E aí quando você fala de um e-commerce social, que é um e-commerce dentro de uma rede social, e se eu trato que uma pessoa ela tem uma comunidade em torno dela, eu estaria falando de um conceito de e-commerce em comunidade.
Então, isso é uma discussão nova para o marketing, né? Que é assim, não é mais sobre... Eu vou obter a atenção dos meus clientes baseado no conteúdo que é postado por um usuário da minha rede e que ele também vai ter um botão de comprar ali dentro. Então, pensa que eu vou estar aqui fazendo um vídeo numa ferramenta, numa rede social, eu vou estar divulgando a nossa caneca aqui da Presença, né? Vou dizer que essa caneca custa R$20, só que ele, quando clicar na caneca, ele não vai ter que ir para o e-commerce da Presença, ele vai comprar dentro do aplicativo de rede social. Uhum. E aí o aplicativo de rede social ele deixa de ser só meramente um aplicativo de rede social e vira uma ferramenta de e-commerce, né? Na minha visão, eu acho que os portais de conteúdo deveriam olhar para isso com carinho e entender que eles têm que virar plataformas de e-commerce, né? Por que um portal de notícias ainda fica exibindo anúncio e não bota um botão de comprar e ganha uma comissão da venda? Não, mas aí até realmente uma mudança de paradigma. Uma defasagem, né? O cara mas, imaginar assim, que ele vai ler um banner aí para depois então procurar o... Mas é assim que funciona hoje, né? Você entra num grande portal de notícias e tem lá um anúncio porque de uma geladeira. Mas o grande portal de notícias são sucessores das antigas redes, né? Eles vêm ainda com aquela imagem da mídia offline, daquela mas eu diria que todos os portais são assim, né? Você não viu um botão de comprar ainda em um portal de notícias. Né, é uma mudança aí a transformação digital na veia, né? Porque é a mudança de modelo de negócio. Porque o modelo de negócio de um portal é dar conteúdo e ter o patrocinador. A pessoa chega ali por causa do conteúdo, o patrocinador tem interesse naquele público, isso gera um ambiente produtivo ali, porque o anunciante tem interesse no leitor, o leitor tem interesse no conteúdo, de certa forma ele pode ser perseguido no clique ali, porque tem uma lógica de link de remarketing, enfim, mas eu acho o seguinte, existe uma oportunidade para melhorar essa experiência, que seria, ao invés de meramente você fazer uma notícia sobre, vou dar um exemplo aqui, né, sei lá, uma receita de um churrasco. Por que não tem um banner ali onde você pode comprar na hora a carne daquela receita? Né? Por que eu tenho que clicar e ir para o site? Mas é uma coisa bem fundamental de mim, mas é user experience. É uma experiência. O usuário não é uma coisa tão trivial, tá? Porque assim, o marketplace ele não é uma arquitetura tão simples, né? Você certamente conhece um clássico, né? Não me faça pensar. Não me faz pensar. Esse aí é das pré-histórias de tudo isso, né? No começo da internet. Quando a gente começou a desenvolver site, tinha esse primeiro ali. Então, né? Exato. Mas um pouco isso, né? Assim, e a gente vai ver essa reflexão acontecendo esse ano quando o TikTok Shop chegar. Porque você vai ter... se você tem conteúdo no portal de conteúdo, e você também tem conteúdo no influenciador, e o influenciador vai poder agora ter o botão de comprar, daqui a pouco você vai ver o portal também tendo a necessidade de botar um botão de comprar ali. Uhum. O meu trabalho vai muito nessa linha, né, de ser um trabalho de assessoramento a nível de conselho, mas sendo um pouco provocador também de que as inovações estão aí, né? Você não tem que mudar da noite para o dia o seu modelo de negócio, nesse caso específico, mas é bom você testar. Bota no radar. Eu gosto sempre daquela frase assim, apronte-me devagar porque tenho pressa. Eu acho que é do Napoleão essa frase, né? Não conheço, não. Depois vamos dar uma pesquisada aí. Gostei. Depois a gente bota nos comentários aqui do... Gostei. Apronte-me devagar porque tenho pressa, não adianta ficar parado. Por frase, quero lembrar isso, uma que você trouxe hoje, para nós, do Humberto Eco, que a internet vai dar voz a muito imbecil. Não é isso, mais ou menos? Acho que a internet vai dar voz a uma legião de... Enfim, algo nessa linha. Eu quero dizer o seguinte, com a hiperconectividade e, naturalmente, essa talvez hipervirtualidade, aí dentro do princípio da escassez, os momentos de desconexão passam a ser valiosos, então. Passam a ser produtos ativos raros. Aqui a gente está aqui desconectado, está sendo um momento produtivo, né? Estamos aqui efetivamente para mim particularmente conectados. Se a gente estivesse aqui não seria a mesma coisa se a gente estivesse remotamente fazendo isso aqui. Tudo bem que você vai conseguir dar uma atenção ali quando você está no link lá da reunião online, mas o momento de desconexão e o momento de atenção plena, eu acho que vão ser itens de destaque nos elementos de luxo e valor dos próximos anos, né? Você sabe que esse conceito de atenção plena é tomado lá da filosofia oriental, né? Está presente. Obviamente que eu não sabia, né? Está presente, está presente. Mas eu acho que sobre essa questão da legião que o Humberto Eco traz, vai ter meio que um darwinismo de conteúdo digital, né? Assim, o conteúdo bom, ele sobrevive. Claro que vão ter pessoas que vão ter mais habilidades em conseguir captar a atenção das pessoas. Acho que a capacidade de captura de atenção ela vai ser sempre definida e guiada pelos seus valores. Você não foi o cara que fez dancinha em momento nenhum da sua vida para conseguir a atenção das pessoas, né? Então, assim... Interessante, né? As celebridades, as subcelebridades, celebridades instantâneas, as que duram uma semana. E assim, acho que o conteúdo e a essência do conteúdo e a trajetória é que vão dizer sobre a sustentabilidade dessa pessoa. Aquilo que você chama de consistência.
Consistência. Nesse momento também, esses contatos, você percebe um movimento aí bem imperceptível ainda de retorno do homem para o interior, ou seja, uma percepção de que a cidade parece que adoece as pessoas? Olha, eu não sou o cara que tem assim, uma formação avançada na área da filosofia, mas a gente começa a refletir sobre alguns fenômenos, né? Se a gente for analisar que as cidades elas foram sendo urbanizadas de certa forma num passado não muito distante e atraíram pessoas que já nasceram no meio urbano começaram a ter interesse despertado para saber de onde vêm as coisas, né? Assim, entender que o café que a gente bebe... Não nasce lá na gôndola. Exatamente, coisas desse tipo. Acho que a pandemia foi uma provocação importante sobre isso, né? Que as pessoas estavam, de certa forma, enclausuradas em apartamentos e casas e viram que talvez ficar conectado com a natureza em um lugar um pouco mais remoto possa ser uma alternativa interessante. Mas eu tenho acompanhado isso muito... o movimento de desconexão para conexão. Isso. Então... A trégua. E, de certa forma, existem pessoas que precisam do ócio criativo, né? Sim. Parar, pensar, buscar um ambiente diferente. Eu encontrei, de certa forma, isso no universo aí a gente tem visto aí cada vez mais a transformação também da indústria, não diria hoteleira, mas a indústria de destino e hospedagens. Eu vi um movimento nos Estados Unidos que foi de uma empresa chamada Postcard Cabins, né? Essa empresa ela chegou a ter 1.200 cabanas, né? Estruturazinhas pequenininhas, remotas, dentro do mato, e ela foi, em dezembro do ano passado, adquirida... Com direito a urso entrando na varanda, não, né? Capaz de não ter nem varanda, nem entrar na varanda, né? Porque se você vê o urso, você tem que correr para dentro da cabana, porque ela tem a cabana e tem uma fogueirinha do lado de fora. Mas é um movimento que, assim, eram 1.200 cabanas e foi adquirida, se não me engano, pelo Marriott. E foi, assim, explorando se veio, então. Já a indústria hoteleira tradicional, entendendo que esse movimento de, vamos chamar assim, de glamping, turismo remoto, hospedagens remotas... tem um novo nome, né? Talvez seja as cabanas, lá nos Estados Unidos chamam de cabins, né? Eu tenho olhado isso aí muito, uma questão pessoal mesmo, eu tenho gostado de me conectar no ground. Mas enquanto usuário eventual ou como investidor? Você estava produzindo café gourmet lá na montanha. Como é que foi projeto? A gente teve um clube de assinaturas de café, né? Acho que foi o primeiro ou o segundo clube do Brasil, né? O Raiva Coffee. Ele segue ainda, ele existe, o Raiva Coffee, a gente tirou um pouco o foco dele do digital. O meu sócio continua lá em Venda Nova, né, produzindo microlotes. Aqui em Vitória você encontra no Empório Joaquim, você pode encontrar lá a linha do café do Raiva Coffee. Mas foi uma iniciativa que nasceu pelo digital, né? A gente foi pela linha do digital no começo, de criar clubes de assinatura de cafés e viu o desafio de escalar esse tipo de produto no digital, muito por uma questão de... era muito novo para a época, né? As pessoas não entendiam essa questão do café especial. Estou falando aí de 2013, 2014. E, de certa forma, quando você fala de um arábica torra média, as pessoas podem entender que aquilo ali é um café ralo, né? A gente viveu isso na prática. Mas hoje acho que esse conhecimento já está mais difundido, né? Na época a gente começou o negócio muito pelo viés digital, né? De ser um clube de assinaturas. Renzo, quero agradecer muito, cara, a sua presença aqui. Sempre um momento da gente fazer uma repaginada no que está acontecendo no mundo a partir da sua perspectiva do cara inquieto, ligado, antenado. Sensacional. Boa. Muito grato mesmo pela sua presença. Bom voltar aqui quase 10 anos depois, né? Hoje nós contamos com a presença do Renzo Colnago, conselheiro de área tecnológica. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.